Olá, amigos, vocês estão na República dos Santos e aqui você não perde nunca. E de vez em quando ganha, que nem o Santos hoje, né? Que teve uma vitória que a gente não pode negar que foi uma vitória muito coroada pela sorte, né? O Santos não fez uma grande partida, teve uma escalação completamente diferente da normal e foi enfrentar o Inter de Limeira aqui na Vila, a Inter de Limeira aqui na Vila, com um time diferente do diferente time que já tinha jogado o último jogo contra a Ponte Preta lá em Campinas. Realmente o Rolando não está priorizando em nada o Campeonato Paulista, ele está levando com a barriga mesmo. O pior é que com isso o Santos ainda está em primeiro no seu grupo com essa vitória, né? Mesmo com uma equipe C, hoje o Santos jogou com a equipe C, porque ele escalou o time até com jogadores que não ficavam nem no banco e estreou alguns jogadores que nunca tinham jogado, como Lucas Barbosa, enfim. E o Santos teve muita dificuldade no jogo, né? O Santos não fez uma boa partida e no primeiro tempo fez um primeiro gol até que de sorte, um gol contra, num erro crasso lá do goleiro da Inter de Limeira, que não estava numa boa noite, o Rafael Pim, e ele falhou, o zagueiro também entrou na falha dele, tocou na bola e foi um gol, parece que foi dado por Robson o gol, mas o gol foi contra. E o Santos saiu com uma formação de 3 zagueiros, né? O Roland entrou com o Robson, com o Alex e também com o Luiz Felipe. Só que essa formação de 3 zagueiros, ela é passível de acontecer quando você tem 2 laterais que subam. Então você deixa mais reforçado, você segura mais os zagueiros atrás, libera mais os laterais para apoiar o ataque. Quando você faz uma formação 3 zagueiros e não libera os laterais para subir, os laterais não têm condição técnica de subir, o que acontece? Você perde o meio de campo, e foi o que aconteceu. O Santos perdeu totalmente o meio de campo no primeiro tempo, toda a bola rebatida, toda a segunda bola no primeiro tempo ficava ali, o Lucas Lourenço completamente carregado, tinha que correr para lá, correr para cá, mas realmente é muito difícil, perdendo quase todas as bolas ali, porque estava muito mais povoado de jogadores da Inter, meu Deus, de novo, do que do Santos. Então, mais esse gol caiu do céu para o Santos e criou uma situação um pouco mais confortável, um pouco mais tranquila, mas a Inter veio para cima, obviamente perdendo, e conseguiu um belo gol com o menino lá, deixa eu ver o nome dele aqui, o Batatinha, o Lucas Batatinha, bom jogador, Lucas Batatinha, que fez um belo gol numa jogada bem tramada pela Inter, e numa saída acho que até um pouco afoita do Vladimir, talvez ele não precisasse sair naquela bola, mas foi uma jogada duvidosa, um momento de chuva, o garoto tocou bem por cima e acabou. E eu acho que o Roger puxou o Alex nessa jogada do gol. Me parece que o Alex ia conseguir cortar a bola, eu não sei se era o Alex ou o Luiz Felipe, mas acho que era o Alex, e ele acabou, para mim, sendo puxado. Mas enfim, o jogo ficou empatado 1-1, estava relativamente equilibrado, a Inter um pouco mais incisiva no ataque do que o Santos, dominando mais as ações, o Santos um time muito confuso, muito perdido, novamente o Ângelo não fez uma grande partida, então faltavam opções de ataque, você perdendo o meio de campo, as bolas que chegavam no ataque geralmente eram quebradas, bolas difíceis de controlar, enfim, mas foi se levando com a barriga e começou o segundo tempo. E no segundo tempo, um jogador que vinha se destacando no Santos até, que eu acho que ele vinha fazendo uma boa partida, o Guilherme Nunes, numa entrada até que meio infeliz, para mim não era entrada para expulsão, para mim ele foi tentar tirar a bola com a lateral do pé e o jogador da Inter entrou debaixo dele, então você vendo o lance em câmera, dá a impressão que ele pisou o cara, mas se você vê, quando ele começa o movimento, o pé do jogador da Inter não está ali. Então, obviamente, ele vai ter que dar o passo e acaba pisando em cima do jogador da Inter. Ele está forçando o pé, porque é uma bola dividida, ele não vai entrar com o pé mole. E isso acabou mudando totalmente o jogo, porque o Santos ficou com um jogador a menos. Volto a dizer, para mim, uma expulsão injusta, que aquilo não era jogada para expulsão. A própria comentarista da TV falou isso. E aí o Santos
ficou um jogo complicado, porque se o Inter já tinha um certo domínio das ações, a Inter já veio para cima com tudo, né? E aí o Roland fez algumas substituições, no meio tempo ele tinha tirado o Jonathan, que era o lateral esquerdo, que não estava aparecendo no jogo, e também ele passou o Vinícius Balieiro para o meio do campo, né? E o Santos ficou um pouco mais defensivo, mas era o que restava com jogador a menos e com time desestruturado. Só que ele trouxe um jogador que jogou muito bem, que foi o Wellington Tim. O Wellington Tim entrou no lugar do Jonathan na lateral esquerda e eu gostei muito. Esse Wellington Tim ficou meio marcado lá no jogo contra o Palmeiras, porque o rapaz do Palmeiras entrou meio que na frente dele. Mas, sinceramente, ele parece ser um jogador bem voluntarioso, um jogador grande, difícil de driblar, fácil de ganhar as bolas divididas, porque ele tem muita força e tem postura, parece ter técnica. Eu acho um jogador que o Santos deveria insistir. E com essa montagem mais alternativa e, obviamente, continuando com os 3 zagueiros e pensando em garantir o resultado, que me parece que era isso, depois ele colocou o Soteldo, né? E colocou o Bruno Marques. O Bruno Marques entrou no lugar do Ângelo, o Soteldo entrou no lugar do Caio Jorge. A substituição basicamente foi essa. E o Santos tentando jogar de contra-ataques, né? O Soteldo tem um domínio de bola, criou algumas poucas situações, mas ele sempre incomoda muito a marcação da defesa adversária. E aí, alguns contra-ataques, depois entrou o Marinho no lugar do Lucas Lourenço. Já estava cansado, já tinha corrido que nem um doido, e o Santos começou a ficar perigoso nos contra-ataques, né? Ainda assim, muito longe de ser um grande time, porque com um jogador a menos é sempre muito complicado, o outro time querendo a vitória, e o Santos começou a criar situações de contra-ataque e algumas boas faltas ali. O Marinho até que entrou bem no jogo, e o Soteldo entraram bem no jogo. Claro que o volume de jogo era mínimo do que é o normal quando você tem um jogador a menos, mas eles criaram várias situações ali que também começaram a incomodar o time da Inter, né? E numa dessas faltas, né, criadas ali, nem foi a mais perigosa, que foi uma falta mais longe, o Soteldo jogou a bola na área, o goleiro do time da Inter saiu todo atrapalhado lá, bateu cabeça lá, o Rafael Pim, não segurou a bola direito, e o Bruno Marques, bem típico centroavante oportunista, estava ali do lado e empurrou para dentro, até o gol. Demorou muito tempo a ser validado, ficou na dúvida se existia um impedimento ou não do jogador do Santos, que acho que era o Alex, que passou na frente do goleiro, mas o gol foi validado e a partir daí o Santos acabou enrolando o jogo até o final para garantir essa vitória, que deu até uma tranquilidade para o time, no sentido de se preocupar mais com a Libertadores e provavelmente classificar para a segunda fase do Paulista, aí sim jogar com o time completo e levar mais a sério esse Campeonato Paulista, que eu gosto desse campeonato. As análises individuais do Santos, o Vladimir, para mim, eu acho que no gol ele não precisava ter saído, mas não comprometeu, as bolas que foram nele foi bem. O Robson fez 3 zagueiros com o Luiz Felipe e com o Alex, mas parece que não estavam muito bem treinados, né? O Robson é um jogador muito alto, a gente tinha dificuldade de saber quem é que ia ficar no meio dos 3, eles estavam variando ali, e às vezes bem, às vezes afoito, tá? Luiz Felipe mediano, Alex mediano, tomou um cartão amarelo, numa jogada que eu acho que foi boba. O Vinícius Balieiro na lateral direita foi razoável, no meio marcou bem, jogou bem. O Guilherme Nunes, que vinha bem, foi infeliz na jogada da expulsão, que volto a dizer, para mim não foi uma jogada justa, para mim aquilo ali era cartão amarelo. O Lucas Barbosa, que estava criando algumas situações, foi substituído pelo Sandro, e o Sandro parece que entrou bem na lateral direita, jogou firme, jogou com firmeza, apoiou um pouquinho atrás, conseguiu ajudar em até algumas situações o Marinho, né? O Marinho. E o Lucas Lourenço fez um bom jogo. Esse Lucas Lourenço está começando a mostrar o que ele faz na base, o que ele fez na base, né? Está pegando ritmo de jogo, o time está começando a acreditar nele, jogando mais bolas para ele. E ele parece ser um jogador que vai brigar muito com o Pirani, essa posição de meio armador do time, né? E com isso o Giamota está cada vez mais fora do time.
Já o Wellington, que entrou no segundo tempo no lateral esquerdo no lugar do Jonathan, que basicamente só marcou, para mim foi um jogo que me chamou a atenção. Gostei desse jogador pela postura, pela atitude, pelas boas jogadas que ele fez na frente. Já entrou fazendo 2 ou 3 jogadas, sempre que podia chegar na frente, ganhando as divididas. Para mim foi um grande destaque do jogo. O Ângelo novamente teve uma situação mediana, algumas boas jogadas, mas falta a média de produção. O Ângelo não é um jogador ainda confiante no sentido de tudo que vai para ele vai acontecer coisa boa. Ele fica ali nos 40%, 50%. Às vezes sai jogadas boas, às vezes não sai, às vezes perde facilmente a bola. Mas vamos esperar que ele amadureça um pouco, é um jogador muito novo, né? O Bruno Marques é um guerreiro, é um jogador de força, é um jogador de altura, tem alguma técnica, mas é um jogador... E hoje teve o mérito de, como oportunista, fazer o gol da vitória do Santos. Ele que é um menino que se dedica bastante, a gente vê que ele tem muita garra, muita vontade, e espero que ele dê certo. Principalmente que ele possa aproveitar a estatura dele em prol do time do Santos, que já levou ele a fazer vários gols de cabeça. Acho até que quando ele entra no time, o futebol, a jogada melhor é centrar a bola na área, não entrar com ela tocando. Mas isso aí é o técnico que tem que falar, olha, agora nós temos o tamanho de 1,90 m, centra lá, não fica tentando entrar jogando, porque ele não tem técnica para esse tipo de coisa. O Caio Jorge, esforçado, correu para lá e correu para cá, tentou abrir buracos na defesa da Inter, mas não tinha ninguém muito no meio de campo com vontade de jogar com ele no sentido de criar situações e passou bastante desapercebido. Soteldo entrou bem no jogo, Soteldo criou várias situações, entrou descansado, correu bastante, provocou muito medo na equipe adversária. E se hoje o Santos não teve uma vitória de sorte, de mérito, pelo menos teve uma de sorte. Coisa que estava faltando aqui na Vila, né? Tava demorando para a gente ter uma vitória como quando a sorte ventasse um pouco para o nosso lado, né? Sempre foi muito sacrificante e a sorte sempre pendente para o lado do adversário. Mas enfim, hoje ela pendeu para o nosso lado. E o Santos marcou 3 pontos que lhe deu uma tranquilidade. Já terça-feira o Santos vai jogar com o time titular, vai enfrentar o Barcelona aqui na Vila Belmiro, estreando na Libertadores. E a gente vai estar aqui para comentar esse jogo assim que acabar. A gente está colocando vídeo, se não colocar no dia, coloca no dia seguinte de manhã. Tá ok? Você esteve na República do Santos, onde você não perde nunca, com Ricardo Pérez. Espero você na terça-feira. Deixe seu comentário, participe, discuta sem brigar. Vamos conversar com educação, cada um dá a sua opinião e vamos deixar a página bem agitada. Avise seus amigos santistas para a página ter cada vez mais gente, tá bom? Conto com você. Grande abraço do Ricardo Pérez.